Quais os tipos de aeronaves disponíveis para compra atualmente no mercado agrícola brasileiro? Então, esse tema a gente tem recebido bastante questionamento a respeito disso e a gente vem falar um pouquinho para vocês o que tem à disposição de aeronave nova, né, fabricantes e modelos, e o que tem à disposição de aeronaves usadas hoje no mercado brasileiro. Então, basicamente, para a gente ter um entendimento, hoje o mercado ele vai se basear em 3 grandes fabricantes de aviões, né, um nacional e 2 de fora do país. Basicamente é o que alimenta de aeronaves novas no Brasil, né? Tem algum ou outro fabricante, mas aí são uma unidade que vem para o Brasil a cada X anos. Então, basicamente a gente tem 3. Embraer, hoje fabricando o Ipanema 203, que é a aeronave mais moderna da linha do Ipanema. A gente vai ter o Air Tractor fabricando basicamente 4 grandes grupos, que é o Air Tractor 402, Air Tractor 502, o 602 e o 802. Tem outras variações para outras finalidades, mas basicamente agrícola para o Brasil vem essas 4 linhas de produto, com algumas variações também entre elas, mas motor mais forte, assim por diante, mas basicamente são 4 grandes grupos da Air Tractor, e a gente vai ter a Trush oferecendo a aeronave padrão, que é a Trush 510, que é a mais utilizada aqui no Brasil, que vem para cá todo ano. Então, basicamente, hoje, para tu comprar um avião novo, tu vai ter que fazer uma escolha entre esses 3 fabricantes, e entre esses 6 modelos de aeronaves, né? Obviamente, dentro de cada um com alguma variaçãozinha da escolha de cada avião, ou de cada estrutura que pode ter uma variação na escolha que tu pode fazer. Mas seriam essas as tuas opções. Então, levando em consideração, numa questão de uma aeronave nova, tu vai ter que ver qual que vai se adequar melhor para a tua utilização, o teu tamanho de área que tu tem, a tua região, a tua equipe que tu está contratando, quem é de fato o conhecimento que eles vão ter, que tipo de avião que eles têm conhecimento. Então, tudo isso tem que levar em consideração para tu ter realmente fazer uma escolha certa para a utilização de uma aeronave, tanto para a empresa de aviação agrícola, né, que está comprando e aumentando frota, quanto para a fazenda, que também, umas aumentando frota, outras começando a utilizar o avião agrícola. Então, toda essa questão, basicamente, tem essas 3 opções. Vale lembrar, assim, que quando tu entra no mercado de usados, aí tu acaba tendo um pouco mais de variação de fabricantes, muitas aeronaves que já tinham no mercado, aeronaves mais antigas, aeronaves também com grande quantidade no Brasil, mas que não tem comercialização de aeronaves novas. Então, para a gente ter uma ideia, hoje no Brasil, a gente vai ter a opção de fabricação da Embraer, o Ipanema 201, o Ipanema 202 e aeronaves usadas do Ipanema 203. Então, já tem bastante aeronaves em comercialização. Algumas fazendas vão fazendo a troca de equipamento e vão botando para o mercado para girar os aviões. Tu vai entrar na linha do Air Tractor, tu vai também se deparar com os 4 modelos que eu falei anteriormente, 402, 502, 602 e 802, mais algumas variações de Air Tractor que não tem motor turbina, que tem motor radial, umas aeronaves mais antigas. Então, assim, tu começa a ter um pouco mais de acesso ou opções, né? No Trush é a mesma coisa. E das aeronaves que tu não tem modelos em fabricação hoje, que é as aeronaves do fabricante Cessna, né, que tem 3 modelos de Cessna no mercado brasileiro, à disposição do mercado. Tu tem o Piper com o Pawnee Brave 235-260, que é uma opção também com bastante unidades. O Brave também é uma outra opção. Então, assim, a gente tem uma ampla gama de aeronaves na linha de usados, que tu pode fazer a aquisição, pode fazer a escolha. E vale lembrar, assim, que às vezes a escolha de uma aeronave usada não quer dizer que é um avião velho. Isso aí está muito claro que, no caso de um avião, né, tanto sendo um avião, mas falando de avião agrícola, toda a aeronave ela vai ter uma série de requisitos que tem que se cumprir, né, de troca de equipamentos, substituição de equipamentos, manutenção de equipamentos, tudo com data. Então, não tem, basicamente, o avião, ele pode ter o ano de fabricação mais antigo, mas ele é um avião modernizado. Tudo que está nele, obviamente, vai seguir os requisitos que estavam no modelo original de fabricação, porque as peças são originais. Mas, quando tu cai para a questão do ano da aeronave em relação à condição de voo dela, por padrão, ela vai ser uma aeronave nova também, não vai ter uma grande diferença em relação ao avião que tu vai comprar novo no quesito manutenção. Normalmente a manutenção é mantida sempre em dia, sempre em ordem, e tu vai ter um avião novo também, mesmo ele sendo usado. Mesmo sendo usado de bastante tempo, né? Então o que é importante entender? Que a diferença dos usados, dos modelos mais antigos, é a capacidade de tanque deles. Então alguns modelos têm uma capacidade reduzida,
obviamente tu vai ter uma autonomia menor do avião, por exemplo, um Cessna, às vezes tu vai ter que ficar com tanques menores, né? E aí tu pega o Ipanema 203, já consegue ter uma autonomia melhor, porque um tanque é maior, a faixa de aplicação é maior, então a rentabilidade do avião comparativa à área que tu vai fazer entre um modelo e outro vai ficar descarado que tu tem. Indo para um avião um 203, tu vai ter vantagens. Em contrapartida, o preço também vai ser outro peso que tu vai ter que avaliar. E nesse quesito preço, obviamente, os aviões usados vão ter mais vantagens do que os aviões novos, né? Mas, na operação, encaixando adequadamente para a tua finalidade, tu não vai ter nenhuma dificuldade em adquirir uma aeronave usada e ser de extrema qualidade, né? Então isso tem que ficar bem claro, que às vezes o pessoal acaba misturando um pouco esse quesito, quem não é da área, quem normalmente é a fazenda que vai adquirir avião. Claro, muitas fazendas já vão pular para um avião novo, já vão pular para um avião zero, porque a estrutura delas comporta investir lá 6, 7, 8, 10 milhões de reais numa aeronave, tá? Mas, por outro lado, tem fazendas que também fazem aquisição e que botam aeronaves menores, porque as áreas que elas vão dispor para ser pulverizadas são menores. Então não adianta botar uma aeronave muito grande, com uma extrema autonomia, por exemplo, uma aeronave que vai fazer 2.000 hectares dia, que não vai ter finalidade. Às vezes o tamanho da área toda é 2.000 hectares. Então tu não adianta botar uma aeronave dessa que vai voar um dia, encosta e não voa mais. Então assim, tem que ter essa coerência entre o investimento e a utilização de fato da aeronave, né? Então basicamente sim, trazendo para vocês essa informação dos fabricantes e aeronaves à disposição, a gente tem na aeronave nova, basicamente a fabricante brasileira, que é a Embraer, um avião extremamente robusto, extremamente confiável, onde tem a maior quantidade de aeronaves em voo no Brasil, que é o Ipanema. Então na versão 203, que ganha uma asa maior, ganha uma faixa de aplicação maior, isso dá mais autonomia para o avião, realmente é o queridinho da operação, porque ele tem um baixo custo operacional e uma grande autonomia de voo, né? Então, uma aeronave extremamente feliz na construção dela, porque ela veio e corrigiu várias coisas do antecessor dela que veio para melhorar. Então, aquela questão, assim, alguns ajustes foram realmente para muito melhor. Então, uma aeronave extremamente confiável e que vem vendendo muito bem no mercado brasileiro, né? Os números sempre aumentando ano a ano, a gente vê essa parte operacional e de venda realmente acontecendo e ela aumentando. E, por outro lado, tu pega os aviões importados, o Trush e o Air Tractor, obviamente, numa numeração muito mais acima do que a Trush, né? São os aviões e são adequados para aquelas grandes fazendas, grandes operações que precisam realmente de um trabalho ou tem estrutura para comportar um avião que vai fazer vamos dizer assim, uma autonomia grande no único dia. Muitas vezes, muitas fazendas têm 2 pilotos para rodar com esse avião, realmente tirar todo o suco dele, né? Mas é uma questão assim, muito mais prática da operação e aquilo que tu vai fazer. Então, entendendo o mercado de aviação agrícola, nem sempre aquilo que parece ser velho é velho, né? Então tem que levar muito em consideração. E muitas vezes, quando tu contrata um serviço de pulverização, às vezes tu vai, não, me manda um avião novo para cá. Nem sempre o avião novo vai fazer o melhor serviço de pulverização. Isso também tem que ficar muito claro. Quem vai realizar o melhor serviço de pulverização é o que tem os melhores equipamentos, é os que tem as melhores configurações de equipamento, é os que tem a modernidade na parte de agrícola do avião. Então o avião é uma parte. A parte agrícola e de pulverização, o GPS, sistemas de monitoramento, toda a parte de sensores, tudo isso vai contar e muito na eficiência do trabalho que vai ser feito. E às vezes a gente acaba associando vir um avião mais antigo, achando que o trabalho vai ser ruim, muito pelo contrário. Muitos aviões antigos, para ganhar autonomia, para ganhar eficiência, passaram a investir em sistemas muito mais modernos. Exemplo do eletrostático, que permite, são os bicos eletrostáticos, o kit eletrostático, que permite tu baixar a vazão de aplicação e ter o avião disponível em várias condições adversas de aplicação. Quanto mais quente, quanto mais úmido, quanto mais quente, quanto mais seco, mais eficiente a carga eletrostática na gota. Então, é um produto que ele revoluciona a aplicação porque ele torna o avião que teria um baixo tanque, numa aplicação de volume bem baixo, por exemplo, de 5 litros, 4 litros, 7 litros, dando uma grande autonomia de voo para esse avião, tornando ele competitivo de novo, né, e sendo uma excelente escolha. Então, quando tu vai contratar um serviço de pulverização ou tu vai utilizar o teu próprio avião, tem que entender o equipamento que tu está colocando nele para tu saber e colher de fato a eficiência que tu estava buscando antes, né? Então, toda essa modernidade nem sempre é em cima da máquina.
Boa parte dessa modernidade, ou grande parte dessa modernidade, vai ser em cima do equipamento agrícola que tu está utilizando, porque uma aeronave agrícola ela serve para pulverizar. Então, se eu tenho um avião que é mais rápido, eu vou ter que ter um equipamento ajustado para trabalhar na condição mais rápida. Se eu tenho um avião que ele é mais lento, eu não preciso me preocupar com tanto ajuste do equipamento, porque as gotas vão ficar mais adequadas, mas por outro lado eu tenho que dar um jeito de ter mais autonomia no avião, então eu tenho que buscar tecnologia para ganhar autonomia. Nessa mesma condição, eu usando GPS modernos, né, como o GPS Travicar, toda a comunicação online, tu manda a área pronta para o avião para fazer, tu manda uma área com polígono, volta para o escritório, toda aquela área já executada para a conferência, tu consegue juntar essa informação e muitas vezes tu chega na beira da pista e tem que mudar o trabalho que tu vai fazer, basicamente pega o celular, vai no aplicativo do Travicar Connect, muda as áreas que tu quer fazer, remete para o GPS e vai seguir o trabalho. Então, é muito prático e nesse quesito de tempo é em relação à autonomia do avião. Então, reduzindo o trabalho de solo do avião, reduzindo toda essa estrutura e botando equipamentos mais modernos, tu consegue ganhar a autonomia do avião e às vezes tu comprando até um avião mais barato para a tua frota, para a tua fazenda, tu vai ter vantagem porque tu está optando em não gastar na máquina, mas gastar na tecnologia. Por outro lado, a máquina moderna, nova, ela tem que vir com tecnologia, essa não tem nem opção de não ter, porque tu vai ter uma máquina extremamente robusta, veloz, e se tu não botar um sistema adequado, tu não vai tirar a autonomia da máquina. Então isso tudo tem que estar um equilíbrio entre o que tu vai adquirir, o que tu vai fazer, o que tu pretendia, qual o planejamento, o tamanho da tua área, e entender que hoje, 2025, não se aceita mais avião sem tecnologia, porque não tem como tu voar de uma maneira arcaica. É como se tu pegasse o avião e tivesse que abrir um mapa de papel para fazer uma aplicação. Não tem mais cabimento. Né? Então, tu tem que ter tudo de ponta, tudo mais moderno e ganhar no teu tempo-hora utilizado e pulverizando é a vantagem para a tua operação. Então, tendo dúvidas, querendo mais esclarecimentos, entender um pouco melhor, nos procura, liga para a Travicar, nos procura, pede para falar comigo, falar com a equipe de relacionamento, tentar entender um pouco mais. Olha, eu estou querendo comprar, mas eu não entendi bem como é que funciona isso aqui. A gente passa todo o treinamento, explicação, funcionamento, para ficar cada vez mais claro e vocês entenderem de fato como é que funciona o mercado da aviação agrícola e como fazer a melhor escolha, que é o mais importante hoje em dia. Então, tecnologia a gente tem de todos os tipos, tipos de bicos, de todos os modelos, atomizadores de todos os modelos, mas como eu escolho isso? Né? Então, é a segunda etapa que tem que ficar clara para vocês também e que a partir daqui agora a gente vai tentando esclarecer cada vez mais pontos, cada vez mais indicação para vocês de como levar o raciocínio para entender o mercado da aviação agrícola e fazer o investimento adequado e correto para a tua empresa, para a tua fazenda.